e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Repetindo, e percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Oremos. Deus, aqui está a sua santa palavra, que é digna de toda aceitação, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Podem sentar. Deus seja engrandecido para todo o sempre. Amados irmãos, esse texto que lemos, o evangelista Mateus, ele narra aqui sobre a saída de Jesus de Nazaré e agora a ida de Jesus para a Galileia. Jesus sai de Nazaré, sua origem, e agora vai para Galileia habitar lá. E ele começa a pregar em suas sinagogas. O texto diz suas, plural, várias sinagogas. Jesus tinha na Galileia para pregar. Vários altares ele tinha para pregar. E ele percorria por esses lugares e altares, pregando o evangelho do reino. E um detalhe importante aqui que eu quero frisar com vocês, é que ele ia curando todas as enfermidades e males entre o povo. Repita comigo assim: ele ia curando todas as enfermidades e males entre o povo. Ou seja, não existia enfermidades e mal que ele não curasse. Ele curava, o texto é claro, afirmativo, categórico, dizer que ele curava todas as enfermidades e males entre o povo. Ou seja, não tinha uma doença, não tinha uma enfermidade, não tinha um mal que ele não curasse. Aleluia. Jesus, ele é o médico por excelência. Por que Jesus é o médico por excelência? Porque ele conhece todos os órgãos e células do corpo humano. Todas as partes do corpo do ser humano, internas ou externas, todas elas Jesus conhece perfeitamente. Ele é um médico excelente. E além dele ser um médico excelente, ou seja, um médico que realiza excelência, um médico de excelência, que cura todas as enfermidades, que conhece todas as partes do corpo humano, interna e externa. Ele tem algumas especializações. Ele é especialista em curar. Jesus é um médico por excelência, especialista
em curar, especialista em fazer atendimentos milagrosos. Eu quero trazer aqui algumas especialidades do Dr. Jesus. Algumas especializações que ele realiza na vida do ser humano. A primeira é o que está em Mateus, capítulo 9, verso 27 ao 29. Que diz: e partiu dali, seguiram 2 cegos, clamando, dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximou dele. Jesus disse: credes que eu posso fazer isto? Disseram eles: sim, Senhor. Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: seja feito conforme a vossa fé. E os seus olhos abriram-se. Aleluia. E Jesus disse para eles não relatar com ninguém. O médico especialista em oftalmologia, em curar a visão, aleluia, ele tem habilitação para atender pessoas com problemas hereditários ou não. Pessoas que têm problemas na visão, hereditários ou não. Eu vou dar exemplos aqui apenas de 2, catarata e glaucoma, existem muitos outros. Temos aqui a nossa enfermeira que entende muito dessa área. Mas nós falamos aqui sobre 2, catarata e glaucoma, e existem muitos outros. E possivelmente surgirá outros. O médico de excelência, Jesus, especialista na área oftalmológica, ele cura 2 cegos de vez, que vieram em sua direção. Vieram até Jesus, e Jesus diz para eles se eles acreditavam que ele podia curar. E então Jesus toca nos olhos desses cegos. Jesus toca nos olhos. E os cegos agora começam a enxergar. A visão se abre. Jesus não precisou de nenhum tipo de aparelho tecnológico, de fazer nenhum tipo de diagnóstico. Ele só fez colocar a sua mão sobre os olhos daqueles cegos. Jesus não procurou saber a origem da cegueira, o que causou, qual foram os problemas, se era hereditário ou não. Jesus apenas tocou nos olhos daqueles 2 cegos e curou os 2 de vez. O médico por excelência, Jesus Cristo, especialista em olhos, em fazer as pessoas enxergar, em fazer o cego ver. Ele está aqui presente nesta manhã também. Ele tem o poder de curar todos os problemas dos olhos, seja ele hereditário ou não. Ele tem o poder de fazer os cegos verem, os olhos que estão fechados passarem a abrirem-se. Ele é excelente médico. Ele toca e já realiza o milagre. Ele toca e já realiza a sua obra extraordinária.
Esse médico está aqui nesta manhã, tocando na sua vida também. Pela fé você pode ver ele aqui, presente, tocando na sua vida. Fazendo seus olhos ver, ele é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. Ele estava na Galileia, ele está aqui em nosso meio. Toca na minha vida, doutor Jesus. Glória a Deus. Segunda especialização é o que está em Lucas capítulo 6, verso 10. O texto nos diz, doutor Lucas diz: e olhando para ele todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim fez, e a mão foi restituída como a outra mão. Aleluia! A segunda especialidade do doutor Jesus que eu quero trazer aqui, reumatologia. Ele é especialista em problema inflamatório. Esse homem estava ouvindo Jesus pregar. E ali tinha uma grande multidão, escriba, fariseu e um povo. Só que esse homem tinha a mão deficiente, mirrada. E esse homem estava no canto. Por que esse homem estava no canto? Estava abaixadinho. Porque ele tinha vergonha da sua mão deficiente. E também ele, segundo historiadores, diz que essa mão dele deficiente era por causa de uma lepra. E então a sua mão ele cobria com um pano branco e se ia abaixado e escondia a sua mão para que o sacerdote não veja a sua mão deficiente de lepra e viesse ele afastar de todas as pessoas. Ele tinha um problema, uma doença contagiosa que podia transmitir para outras pessoas. Mas ele estava lá no seu cantinho, ouvindo Jesus pregar, porque ele já tinha ouvido que Jesus já tinha feito outros milagres. Ele já sabia que Jesus era especialista em curar. Mas ele não sabia que Jesus era especialista na área que ele precisava. Mas ele estava lá para ver se Jesus também curava o que ele precisava naquele momento, o seu braço, a sua mão deficiente. A lepra que fez a sua mão, cada dia está regredindo. Então lá ele estava. Só que Jesus, o médico por excelência, ele olha e vê aquele homem lá no canto, triste por causa da sua deficiência, da lepra, correndo o risco de ser separado do convívio das pessoas. E Jesus olha e vê a situação daquele homem difícil e chama ele. Olha o que é que o texto nos diz. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada. Jesus disse duas coisas para ele: levanta-te, fique em pé e venha para o
Jesus disse duas coisas para aquele deficiente da mão. Para ele levantar, ou seja, ele estava sentado, todo tímido e envergonhado, e venha para o meio. Primeiro detalhe, quando Jesus manda ele levantar, era porque ele estava prostrado, abatido, desanimado, triste, cabisbaixo, envergonhado. Pessoa que anda toda no seu cantinho ali, toda a cabeça baixa, ela está envergonhada, ela está triste, ela está abatida. Era assim que ele vivia. Aí Jesus, esse doutor por excelência, também na área de reumatologia, diz: fique de pé. Deixe a tristeza. Deixe a vergonha, a timidez, o constrangimento e se levante. Levante a cabeça, fique de pé. Aquele homem fica de pé. Agora Jesus diz: venha para o meio. Lugar de destaque, meio lugar de destaque, meio lugar de chamar atenção. Venha para o meio, venha para o centro. O centro da vontade do Senhor. Jesus chama ele para largar timidez, vergonha, tristeza, derrota e vir para o meio da vontade de Deus. Deus não tem prazer algum em que o homem fique pelos cantos envergonhados, tímidos, tristes. Não, vinha para o meio da minha vontade. E aquele homem vem para o meio, vem para o centro da vontade do Senhor. Aí o Senhor diz para ele: estende a sua mão. A mão dele era doente. Faz a mãozinha doente aí de novo, que você fez. Doente. Estende. Quando ele estende a mão dele volta ao normal. A mão dele volta ao normal. Ficou curado. Ele também tem especialidade nessa área reumatológica, na área de inflamação no corpo. Você que está me ouvindo aqui hoje, você tem algum tipo de inflamação no seu corpo. O médico por excelência, Jesus Cristo, está aqui e ele desinflama o seu corpo nesta manhã. Glória a Deus. Ele tira as doenças inflamatórias do seu corpo e te dá saúde aqui nesta manhã, para a glória de Deus. Saúde. Você acredita? Aleluia. Terceira área. Terceira e última área que eu quero trazer aqui desse médico por excelência. Esse médico especialista. Evangelho de João, capítulo 11, verso 41 ao 44. Diz assim: tiraram, pois, a pedra. Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. O defunto saiu, tendo a mão e os pés ligados com faixa, seu rosto envolvido em um lenço, e disse: desatai-o e deixa ele ir.
conhece médico por excelência, especialista, é a área de emergência. Médico especialista em emergência. Queridos, o médico da área de emergência, ele é habilitado para atender pacientes de estados críticos, prestes a morrer. Paciente que está prestes a ir a óbito. Porém, esse médico Jesus de excelência, especializado na área de emergência, ele espera o paciente morrer. Para quê? Para ressuscitar o paciente. Jesus, quando soube que Lázaro estava doente, Jesus não foi lá ver Lázaro doente. Chamaram Jesus porque Lázaro estava prestes a morrer. Jesus esperou 3 dias para ir. Lázaro estava precisando de um socorro naquele momento. E aí Jesus, sabedor de todas as coisas, ele espera. E quando ele chega, Lázaro está morto. 4 dias de morto, Lázaro. Jesus chega. Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E o povo começa aquela tristeza. Jesus diz: onde ele está? Você conhece algum médico de emergência que vai atender o paciente depois de morto? Você conhece algum? Já ouviu falar em algum? O paciente morreu, ele vou lá ver o paciente. Todos os médicos terrenos, quando o paciente morre, acabou. Jesus é o único médico por excelência de emergência em sua especialidade que vai ver o paciente depois de morto. E quando ele chega lá, onde ele está? Está ali. Já cheira mal, já tem 4 dias, já fede. Onde ele está? Está ali. E tem uma grande pedra. Tirai a pedra. Tiraram a pedra. Aí Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Lázaro está todo enfaixado, morto 4 dias. Jesus diz: Lázaro, saia para fora. Lázaro sai. Agora, Jesus já realizou a sua excelência, seu atendimento de excelência, de emergência a um defunto. Agora diz: desatai ele. Lázaro saiu. Lázaro ressuscitou. Jesus, o nosso médico de excelência, ele atendeu um defunto e fez o defunto voltar à vida. Esse médico de excelência, ele está aqui nesta manhã em nosso meio. A sua situação não é uma situação de emergência?
Você tem um problema de emergência? Lembre-se que existe um médico de excelência, Doutor Jesus. Ele tem 3 especialidades que nós falamos aqui hoje. E muitas outras. Oftalmologia. Você está precisando que ele cuide dos seus olhos. Que ele cure você de qualquer doença nos olhos. Ele está aqui. Só em tocar em seus olhos, ele faz um milagre acontecer. Você precisa da área inflamatória. O especialista em reumatologia. Seu corpo está com alguma inflamação, ele visita. Agora, inflamação é na garganta, é na coluna. Onde é que é? Ele visita agora e cura agora. Ele é médico de excelência. É uma emergência. É algum órgão que está prestes a morrer, a parar de funcionar. Ele visita os seus órgãos agora, nesta manhã. Você acredita nisso? Glória a Deus. Amém. Então, tome posse do milagre nesta manhã, do nosso médico por excelência, Doutor Jesus Cristo. Quem toma posse, diga amém. Amém. Diga, eu tomo posse Posse da cura da cura desse médico desse médico. de excelência, Excelência. Doutor Doutor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé. Guarde essa palavra em seus corações. E saiba que existe um médico de você. Vamos louvar, minhas irmãs, mais um hino. Vamos louvar mais um hino. Se puder, eu cuido de ti. Eu cuido de ti, o doutor cuida de ti. Aleluia, louvado seja Deus. Quem tem certeza que o Doutor Jesus está cuidando de você?